Se você tem transtorno de estresse pós-traumático complexo, existe um padrão de pensamento que aparece com frequência. E esse padrão ele é feito de crenças sobre o mundo, sobre as outras pessoas e principalmente sobre você. E se essas crenças foram moldadas pelo estresse crônico e pelos traumas que você viveu, né, isso vai formando a sua autoimagem. E é isso que estrutura o seu sistema de crenças subconscientes. As crenças mais comuns em quem tem transtorno de estresse pós-traumático complexo são: eu sou ruim, eu não tenho valor, eu não mereço, tem algo errado comigo. Se as pessoas souberem quem eu sou de verdade, elas vão me rejeitar. Eu vou fracassar, eu não estou em segurança. E essas crenças funcionam como programas internos rodando o tempo todo. Elas criam uma mentalidade baseada no medo. E se fosse possível entrar na mente de alguém que tem transtorno de estresse pós-traumático complexo, o que você encontraria seria muito barulho, um ruído constante com raríssimos momentos de descanso mental. Porque a mente está sempre em alerta, analisando tudo que está ao redor, em busca de segurança. O resultado é um conflito interno constante. Essa batalha interna leva a pessoa a se sabotar, muitas vezes sem se perceber, e qualquer coisa positiva que surja aqui na vida dessa pessoa acaba sendo destruída porque não combina com aquilo que ela acredita em si mesma. Se alguém demonstra aqui interesse ou carinho por ela, e essa pessoa é emocionalmente saudável, quem tem TEPT-C pode acabar sabotando essa relação. E talvez acreditar até que está sendo usada. Ou por pensar que vai ser abandonada assim que a outra pessoa descobrir quem ela é de verdade. Isso também acontece no trabalho. E mesmo quando aparecem boas oportunidades, a pessoa que tem TEPT-C, ela pode boicotar tudo porque o sistema interno dela está programado para poder manter limites muito rígidos com base no medo e na autodepreciação. E muitas vezes esse tipo de trauma começa na infância, mas não é uma regra. O transtorno de estresse pós-traumático complexo pode se desenvolver na vida adulta também. No entanto, quando ele começa na infância, a impressão que fica é a que simplesmente ser quem você é nunca foi seguro. Observe um bebê. Ele simplesmente está ali, sendo ele mesmo. Ele não está pensando, ele está só presente, observando o mundo ao redor dele. Se você passou por traumas na infância, é provável que você não tenha tido essa experiência. Você não pôde simplesmente estar ali presente, porque não tinha a segurança que precisava e merecia. Então, o seu sistema nervoso acabou tendo que ocupar o lugar dos seus cuidadores. Ele virou a única forma de proteção que você tinha, da única maneira que conseguiria. Ele tentou proteger você. Como? Tentando entender o que estava acontecendo o tempo todo. O que fazer? Como agir? Por isso que você pode ter ficado nessa prisão e um estado mental de uma análise constante, tentando prever, controlar, ajustar, ao invés de simplesmente existir. E pessoas com transtorno de estresse pós-traumático complexo não sabem apenas ser. Elas estão sempre avaliando como deveriam ser. Isso é apenas um pequeno retrato de como a mente de alguém com transtorno de estresse pós-traumático funciona. Agora nós vamos ver como que isso se manifesta nos 5 principais componentes aqui do transtorno de estresse pós-traumático complexo. Eu falo sobre eles com frequência, mas aqui nós vamos destrinchar cada um. Primeiro é o flashback emocional. Pessoas com transtorno de estresse pós-traumático complexo têm flashbacks emocionais porque durante a infância o sistema nervoso precisou esconder muitas coisas do cérebro. E o que acontece é que o sistema nervoso da criança isola, esconde partes da experiência porque o cérebro ainda é pequeno demais para lidar com aquilo. Mas essas coisas elas não desaparecem, elas continuam registradas no corpo e no cérebro. E aí quando você cresce, qualquer coisa que lembre aquele conteúdo que foi armazenado lá atrás, né, pode provocar um flashback emocional. Por exemplo, se toda vez que seu pai ou sua mãe ficava bravo, você era punido, agredido, envergonhado, ignorado, o seu cérebro criou uma associação. Pessoas com raiva é igual perigo, né? Vamos dizer assim. E na infância, viver isso é uma experiência que pode parecer uma questão de vida ou morte. Afinal, você depende daquela pessoa para poder sobreviver. Você era pequeno demais para lidar com aquilo. Mas hoje, como adulto, se alguém demonstra raiva perto de você, o que vai acontecer? Ao invés de conseguir lidar com essa emoção que faz parte da vida, você vai se desligar, congelar, explodir, reagir de forma desproporcional. O flashback emocional é isso. É a porta que se abre para aquele conteúdo que foi isolado. E aí o seu sistema nervoso ativa exatamente os mesmos mecanismos que usava quando você era criança. E para quem tem transtorno de estresse pós-traumático complexo, os flashbacks emocionais estão entre as experiências mais confusas e difíceis de lidar. Porque o corpo entra em um estado de trauma diante de situações que não são traumáticas em si. E as reações são extremas, e isso pode ser muito desorientador. E com frequência você pode acabar colocando foco nas outras pessoas, tentando evitar que elas disparem as suas reações, em vez de entender que é possível revisar os padrões antigos, histórias, associações, que ainda vivem no seu sistema nervoso, mas que já não são mais a verdade.
E quando você faz isso, você ganha capacidade de lidar com o estresse cotidiano de forma mais adulta, sem voltar às estratégias de sobrevivência da infância. Outro componente central do TEPT-C é o autoabandono. Toda criança sente emoções, isso faz parte da experiência humana, mas se você cresceu num ambiente onde sentir não era seguro, onde você não podia demonstrar o que você sentia, você foi emocionalmente abandonado. Talvez você não tivesse ninguém que estivesse ali com você quando você chorava, ninguém que acolhesse você quando você estava assustado, ninguém que reconhecesse a sua dor. E esse abandono emocional, que deveria ter sido externo, acaba sendo internalizado. Então, porque ninguém te ensinou, você cresce sem aprender como estar presente para si mesmo e acaba repetindo esse padrão. Se autoabandona. Isso aparece várias vezes, de várias formas. E uma das mais comuns é você estar disponível para todo mundo, menos para você mesmo. E tudo e todos vêm antes de você. E nem é que você estaria no fim da lista, você nem está na lista. E além disso, como não aprendeu a regular suas emoções, o corpo tenta fazer isso sozinho, mas nem sempre pode fazer da melhor forma, do melhor jeito. Muitas vezes o corpo recorre a comportamentos compulsivos ou aditivos para tentar regular o que sente. Pode ser comida, pode ser ficar rolando o celular por horas ali naquela dopamina, pode ser qualquer outro vício. Tudo isso é o corpo tentando regular para mais ou para menos, tentando ajudar como pode, porque ele não aprendeu a fazer isso de uma forma consciente. Já o terceiro componente central do TEPT-C é a vergonha tóxica. A vergonha tóxica ela não é algo como eu fiz algo errado, eu fiz algo ruim. É eu sou ruim, eu sou defeituoso, tem algo errado comigo. E mais uma vez, isso tem origem lá no ambiente que você cresceu, um ambiente que fazia você se sentir assim. Como consequência, o corpo acabou aprendendo a viver dentro dessas crenças e a incorporar esse sentimento, e isso gera um ciclo de autodepreciação e ódio por si. Existe uma sensação muito profunda de não merecimento quando nós falamos de transtorno de estresse pós-traumático complexo. O quarto componente é a presença de um crítico interno severo, ou em alguns casos um crítico externo severo, ou até mesmo os dois. Isso também é uma estratégia do sistema nervoso tentando proteger você em um ambiente caótico. Na infância havia tanta confusão, tanta falta de segurança, que o sistema nervoso passou a buscar formas de entender o que estava acontecendo e evitar o pior. E esse crítico, por mais cruel que pareça, tem uma intenção de sobrevivência. A lógica dele é a seguinte: se eu conseguir fazer o Dr. Anderson ser perfeito, então ele não vai ser rejeitado, ele não vai ser punido. Então ele entra no estado de vigilância extrema, apontando cada erro, cada detalhe, tentando evitar qualquer falha, tudo para manter você em segurança. Claro que isso não é sustentável, não é nem justo, mas é uma estratégia que foi criada. E o quinto componente do TEPT-C é a ansiedade social. Muita gente escuta esse termo e pensa assim: ah, mas eu não tenho ansiedade social, não. Consigo conviver com outras pessoas numa boa. Mas a pergunta real é: você se sente em segurança para ser quem você realmente é quando você está com outras pessoas? Porque a ansiedade social pode variar muito. Ela pode se manifestar como agorafobia, medo intenso de sair ou de estar com pessoas, mas também pode aparecer do lado oposto. Você parece extrovertido, até o centro das atenções, mas na verdade você está numa prisão em um modo de agradar todo mundo, abandonando completamente o que sente de verdade. Pessoas com transtorno de estresse pós-traumático complexo costumam apresentar, em maior ou menor grau, esses 5 componentes, e eles podem te ajudar a refletir e avaliar como que isso aparece na sua própria experiência. Agora nós vamos falar sobre como os relacionamentos e as amizades, de quem tem transtorno de estresse pós-traumático complexo, como que elas costumam ser. Por causa das crenças distorcidas, esses 5 componentes aqui que eu falei, é muito comum que essas pessoas se envolvam em relações unilaterais. E elas sempre estão dando, investem tudo que tem nas outras pessoas e, ao mesmo tempo, sentem que não recebem o mesmo nível de amor, de cuidado ou respeito que oferecem. Infelizmente, essas crenças são limitantes e dolorosas, fazem com que muitas pessoas aqui com transtorno de estresse pós-traumático complexo acabem se envolvendo com indivíduos tóxicos, inclusive narcisistas malignos. E por quê? Especialmente no caso de narcisistas ocultos, o que acontece é que eles usam as suas feridas para poder atrair você. E se você sente que não é digno de amor, ou que está aqui apenas para servir os outros, isso combina perfeitamente com o narcisista que acredita que todo mundo tem que girar em torno dele, o mundo inteiro gira em torno dele, que todos estão ali para servir ele. E ele se aproveita das suas feridas para poder te fisgar. E no início, durante a fase de idealização, de bombardeio de amor, o narcisista faz com que você possa se sentir querido, necessário, digno desse afeto. E é como se uma metade aqui ferida encontrasse a outra metade ferida e as duas formassem uma unidade numa dinâmica totalmente desequilibrada.
Depois de viver essas relações tóxicas por repetidas vezes, uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático complexo pode ir a outro extremo e desenvolver uma desconfiança generalizada. A dificuldade de confiar se torna uma marca registrada. E como resultado, muitos sobreviventes acabam se isolando. E essa parte é difícil de se ouvir, mas ela é real. Nem toda relação problemática envolve um narcisista. Às vezes, por causa das feridas internas, quem tem transtorno de estresse pós-traumático acaba treinando os outros, sem perceber, a tratá-lo como alguém inferior. Então pensa aqui comigo. Se eu entro em toda relação acreditando que o outro é superior e eu sou inferior, eu vou agir de acordo com que essa crença está se manifestando. E se eu coloco o outro num pedestal, como que ele vai me ver? De cima para baixo. Isso pode gerar relações disfuncionais mesmo quando pessoas que estão ali com você não são abusivas. Elas passam a ser mais egoístas, menos atentas a você. Não porque sejam más, mas porque a causa disso é a forma como você se coloca na dinâmica do relacionamento. Como diz aquele ditado, né? Nós ensinamos os outros como nos tratar. E aqui vai uma verdade ainda mais dolorosa. Às vezes, uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático complexo, não tratado, quando se torna pai ou mãe, pode acabar tratando seus filhos de uma maneira que faz com que essas crianças cresçam sem respeitar ou amar esse pai ou essa mãe. Isso acontece por causa das dinâmicas emocionais desequilibradas que se repetem na forma como a pessoa se posiciona mesmo sem querer. E isso pode se tornar algo realmente complicado. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. O que é importante aqui é que esse tipo de relação aparece com frequência na vida de quem tem transtorno de estresse pós-traumático complexo. São relações unilaterais em que a pessoa se doa completamente, sente que não é vista, que não é respeitada, seja em relações amorosas, no trabalho ou até com os próprios filhos. E a parte boa, sim, é que quem tem transtorno de estresse pós-traumático complexo pode se curar. É possível reequilibrar o sistema nervoso. E o mais incrível é que, à medida que você vai mudando as suas crenças, a sua autoimagem vai regulando o seu sistema nervoso, essas mudanças começam a afetar positivamente todos os seus relacionamentos. É como um efeito dominó. Agora nós vamos comparar o sistema nervoso de alguém que tem transtorno de estresse pós-traumático complexo com alguém que não tem o transtorno. E muitas vezes nós ouvimos que pessoas com transtorno de estresse pós-traumático complexo ficam presas em respostas traumáticas como luta, fuga, congelamento, apaziguamento ou submissão. Mas é importante lembrar que quem não tem transtorno de estresse pós-traumático complexo também possui essas respostas. Elas fazem parte da nossa natureza humana. A diferença é que, no caso do transtorno de estresse pós-traumático complexo, essas respostas ficam ativadas o tempo inteiro, de uma forma desregulada. Ou seja, o problema não são as respostas em si, e sim o fato de ficarmos numa prisão nelas. É importante destacar também o lado saudável dessas respostas, um aspecto que quase nunca é discutido. Por exemplo, alguém que não tem transtorno de estresse pós-traumático complexo, mas tem uma resposta de luta saudável, consegue ser assertivo. E essa pessoa sabe colocar limites, tem coragem, lidera quando necessário. Isso vem de um sistema nervoso regulado. Já a versão disfuncional da resposta de luta inclui traços como uma pessoa explosiva, perfeccionista, controladora, agressiva, em casos extremos, alguém até com traços narcisistas. E quando a resposta de luta se torna reativa e desproporcional, isso não é bom. Agora, nós vamos pensar na resposta de fuga. Alguém com um sistema nervoso saudável sabe quando recuar, sabe reconhecer que uma conversa não vai levar a lugar nenhum. Então ela se afasta sem se destruir com isso. Ela tem uma postura de vamos seguir em frente, com eficiência e foco. Mas alguém que está na prisão da resposta de fuga aparece com obsessão, compulsividade, pânico, pressa, ansiedade constante. É alguém que está sempre tentando fugir da dor, fazendo mil coisas para não se sentir, né? E é típico de um viciado em adrenalina, que não para, né? Vive sobrecarregado, controlando tudo, buscando perfeição como forma de sobrevivência. Agora, sobre a resposta de congelamento. Mesmo quem não tem transtorno de estresse pós-traumático complexo pode congelar diante de uma ameaça. Isso é natural. Mas um congelamento saudável traz consciência, presença, capacidade de parar, observar e decidir. Pode gerar calma, prontidão, clareza. É uma pausa emocional. Por outro lado, o transtorno de estresse pós-traumático complexo aqui, a resposta de congelamento se torna paralisante. A pessoa fica presa na imobilidade, desligada das próprias emoções e da realidade. E por fim, a resposta de apaziguamento ou até submissão, a versão saudável dessa resposta aparece quando a pessoa consegue ser empática, conciliadora, capaz de amar e servir sem se anular, em paz. Ela consegue escutar, ceder, negociar sem abrir mão da própria dignidade ou da verdade. Mas a submissão disfuncional é outra história. É quando a pessoa se torna codependente. Ela vive para agradar os outros, se coloca numa posição de infidelidade, como se precisasse da aprovação do outro para existir. Perde a noção de si mesma, vira um capacho, vive em função dos outros, é um SAMU emocional e muitas vezes essa pessoa acaba se tornando alvo de violência doméstica e tudo isso está diretamente ligado à vergonha tóxica e ao autoabandono. Então, resumindo, pessoas que não têm transtorno de estresse pós-traumático complexo, talvez porque tiveram uma criação suficientemente boa, se tornaram adultos com um sistema nervoso mais flexível e saudável.
Você consegue acessar de forma adequada todas as 4 respostas aqui ao perigo. Ela sabe parar, ela sabe se retirar, esperar, sabe congelar por alguns segundos, avaliar o risco e decidir se ela vai lutar, fugir, continuar congelado, tentar agradar. Essas pessoas elas vão conseguir, inclusive, usar a resposta de submissão de uma forma equilibrada, ouvindo e cedendo quando necessário e ajudando os outros, sem deixar de expressar suas próprias necessidades, os seus direitos e a sua verdade. Agora, se você percebe que talvez está numa prisão, em uma dessas respostas, ou em todas elas que eu falei aqui nesse vídeo, o transtorno de estresse pós-traumático complexo não é uma sentença definitiva. E graças à neuroplasticidade é possível ensinar o seu sistema nervoso a desenvolver essas respostas de forma saudável e a sair desse estado de hiperreatividade constante. Se você sentiu que isso fez sentido para você nesse vídeo, talvez você esteja se perguntando, ok, o que eu vou fazer com isso? A minha principal recomendação é procurar ajuda. Lidar com o transtorno de estresse pós-traumático complexo é extremamente difícil, intenso demais para você enfrentar isso sozinho. Algumas abordagens que costumam ajudar muito no transtorno de estresse pós-traumático são a experiência somática, o EMDR, o FT, entre outras até. O que torna essas modalidades tão eficazes é que elas trabalham com a mente e com o corpo ao mesmo tempo. O corpo é onde ficam armazenadas as crenças profundas e ele é a mente subconsciente. Por isso é muito difícil se curar apenas com informação vendo um vídeo. É preciso envolver o corpo nesse processo.